Por muitos anos, a Irlanda foi um dos países mais pobres da Europa. Mas algo incrível aconteceu e fez a economia da Irlanda crescer muito. Hoje, a Irlanda é um dos países mais ricos do mundo, com mais dinheiro que a Suíça e o Catar. Porém, nem todos os irlandeses estão felizes com isso. Na verdade, 70% dos jovens estão pensando em sair do país, principalmente por causa da situação econômica. Mas por que isso está acontecendo? Por que os irlandeses não estão satisfeitos com a economia? Bem, nem tudo sobre o sucesso econômico da Irlanda é exatamente como parece. A verdade pode ser bem diferente da realidade. Quando investigamos mais a fundo, percebemos que a história de sucesso da Irlanda não é tão forte quanto parece. Para entender tudo melhor, vamos primeiro explicar um pouco sobre como chegamos a essa situação. Antes de continuar, vou pedir para você se inscrever no canal e, caso goste do vídeo, deixe o seu like no final. Isso é muito importante para me ajudar a entender se o conteúdo que tenho criado é relevante para você. Vamos continuar. Basicamente, ao longo de grande parte de sua história, a Irlanda tinha uma reputação totalmente oposta à que tem hoje. Tanto quando fazia parte do Reino Unido, quanto depois de se tornar independente, era um país sem muito dinheiro, com uma economia principalmente baseada na agricultura e não muito desenvolvida. Dependia muito do comércio com o Reino Unido e muitas pessoas tentavam sair da pobreza deixando o país, o que também não ajudava a economia. As coisas não melhoraram muito com o passar do tempo. Até o final dos anos 80, a Irlanda ainda estava entre os países mais pobres da Europa Ocidental. Foi aí que o governo irlandês descobriu uma forma de dar a volta por cima. Naquela época, a Irlanda já fazia parte da União Europeia, um bloco econômico que reúne 27 países do continente europeu. Isso significa que, como empresa, você pode vender coisas para todos estes países, mas só precisa pagar impostos em um deles. A Irlanda decidiu que essa seria uma ótima maneira de melhorar sua economia. Ela queria ser o lugar onde empresas estrangeiras que quisessem fazer negócios na União Europeia escolhessem ficar. E assim, a Irlanda seria a base para a arrecadação de impostos pagos pelas atividades dessas empresas na Europa. Para conseguir isso, a Irlanda baixou os impostos e deu uma ajuda financeira para as empresas. E essa estratégia deu certo. Grandes empresas dos Estados Unidos, como Dell, Microsoft, entre outras, começaram a escolher a Irlanda para estabelecerem seus escritórios na Europa. Não pela Irlanda em si, mas estabelecer uma sede na Irlanda seria muito vantajoso financeiramente por conta da economia de impostos para operar na União Europeia. Porém, em 2008, a Irlanda sofreu bastante por causa da crise econômica mundial. Mas a resposta da Irlanda foi intensificar sua estratégia. Os impostos, que já eram baixos, chegaram perto de zero. A Irlanda praticamente se tornou um tipo de paraíso fiscal global. As condições eram tão boas que muitas empresas norte-americanas começaram a registrar seus lucros globais na Irlanda, onde pagavam quase nada em impostos. Dessa forma, a Irlanda conseguiu uma pequena parte de um grande montante de dinheiro. Ela renasceu da crise como uma fênix celta, crescendo mais rápido do que nunca e superando quase todos os outros. Ao contrário da maior parte da sua história, a população da Irlanda estava aumentando, pois as pessoas não estavam mais saindo. Em vez disso, muitos trabalhadores bem pagos da área de tecnologia estavam vindo para trabalhar nas grandes empresas de tecnologia. E a Irlanda ganhou fama como o novo Vale do Silício europeu e um exemplo de sucesso econômico. No entanto, aqui surge uma situação curiosa. Se tudo está indo tão bem, por que tantas pessoas querem ir embora? Bem, embora a história de sucesso da Irlanda pareça incrível à primeira vista, quando olhamos de perto, a coisa não é bem assim. Então, vou te explicar o que está acontecendo. No último ano, uma pesquisa mostrou que 7 em cada 10 irlandeses com idades entre 18 e 24 anos estão pensando em deixar o país permanentemente porque não estão felizes com a qualidade de vida. A grande razão por trás disso é que nos últimos anos, a Irlanda tem enfrentado um problema muito sério com a falta de moradia. Embora outros lugares também tenham esse problema, a situação na Irlanda é especialmente difícil. O problema acontece porque as regras do governo dificultam muito a construção de casas nas cidades. Por causa disso, há muito poucas casas disponíveis, o que torna a moradia difícil ou até impossível para muitas pessoas. Há um ano, apenas 851 propriedades para aluguel
estavam listadas em todo o país que possui mais de 5 milhões de habitantes, resultando em cenas bizarras como esta, quando centenas de pessoas ficavam em fila nas ruas de Dublin para conseguir um apartamento disponível para aluguel. Mas apesar da crise habitacional já ter vários anos e de haver inúmeras manifestações e promessas, o governo ainda não conseguiu fazer nada a respeito. A questão da habitação é apenas um exemplo dos problemas irlandeses. A verdade é que a Irlanda, em muitos aspectos, é um país surpreendentemente mal administrado, que não consegue construir infraestrutura básica e gerenciar serviços públicos essenciais. Por anos, a Irlanda tem lutado para construir estradas e infraestrutura energética, e seu Sistema Nacional de Saúde vive em crise, pois está constantemente superlotado e subfinanciado. Com isso, seus médicos estão indo embora para outros países de língua inglesa. Claro, a Irlanda não é o único país enfrentando problemas como estes. O grande ponto é o contraste surpreendente entre o histórico econômico da Irlanda e a realidade atual. Então, por que a Irlanda parece tão bem-sucedida no papel, mas a realidade não parece combinar? A explicação para essa situação é que a Irlanda talvez não seja tão rica quanto parece, e o milagre irlandês pode não ser verdadeiro. Vamos entender melhor. É claro que a Irlanda tem um produto interno bruto muito alto, e essa é a maneira mais comum de medir a economia de um país. Se olharmos só para esse número, a economia da Irlanda parece estar muito à frente. No entanto, se observarmos outras estatísticas, as coisas começam a parecer estranhas rapidamente. Por exemplo, a Irlanda tem um salário médio bastante alto, mas não é tão alto quanto deveria se considerado o seu produto interno bruto. O salário médio irlandês é menor do que na maioria dos países escandinavos e semelhante ao salário médio de países como Holanda, Bélgica e Áustria. Porém, o produto interno bruto per capita desses países é quase a metade do da Irlanda. Outras estatísticas mostram uma tendência semelhante. A renda familiar disponível, que mede basicamente quanto dinheiro as pessoas realmente têm à disposição, coloca a Irlanda no 17º lugar abaixo da média da União Europeia. Em outras palavras, há uma grande discrepância entre os dados que mostram quão rica a Irlanda é e quão rica as pessoas realmente são. As estatísticas do produto interno bruto irlandês estão infladas massivamente a ponto de não refletirem a realidade. Isso ocorre porque o produto interno bruto da Irlanda é impulsionado principalmente por corporações globais movendo seus lucros para a Irlanda. Lucros que não foram obtidos na Irlanda, por empresas que não são irlandesas e que saem do país sem nunca realmente entrar na economia irlandesa. Isso foi chamado de economia do duende, uma economia na qual o produto interno bruto do país não diz absolutamente nada sobre o quão rico ou pobre o país realmente é. E na realidade a Irlanda dificilmente poderia ser chamada de país rico. Em vez disso, o resultado do modelo econômico da Irlanda poderia ser chamado de uma Irlanda de duas histórias, uma rica e uma pobre. Embora possa parecer pelo produto interno bruto que o irlandês médio trabalhe como desenvolvedor de software para o Google, essas empresas empregam apenas uma pequena parte da força de trabalho irlandesa. Em vez disso, a economia irlandesa doméstica, que não tem nada a ver com as grandes empresas de tecnologia, emprega a maioria das pessoas e estas ganham muito menos dinheiro. Enquanto a rica Irlanda recebe a atenção, a parte pobre, que está em grande parte fora de vista, é o que realmente reflete a realidade diária da maioria das pessoas. E essa conta mágica também esconde muitos problemas na economia irlandesa, que também são preocupantes. A Irlanda, por exemplo, tem uma das maiores dívidas nacionais do mundo. No entanto, essa dívida é frequentemente medida em relação ao produto interno bruto do país. E como o produto interno bruto da Irlanda é muito grande, esse problema acaba sendo ignorado. Por cima parece que a Irlanda está indo muito bem, mas tire o produto interno bruto de cena, e de repente você verá que as coisas não estão tão boas assim. Até agora, a Irlanda conseguiu esconder a verdadeira situação de seu chamado milagre econômico, mas isso pode mudar em breve. A luta contra paraísos fiscais está crescendo e os dias de benefícios fiscais para grandes empresas estrangeiras podem estar chegando ao fim. Se isso ocorrer, a realidade será revelada e o que virá depois pode ser bem complicado.